Muito bem, bom dia a todos. Saudamos cada um com a graça e a paz de Cristo. Nesses momentos, nessa hora exata que antecede o início oficialmente de um novo dia, no qual aguardamos que o Senhor renove sobre nós as suas misericórdias, e elas serão renovadas, assim como o sol está determinado a nascer cada manhã. Também, ao alvorecer, o Senhor renova sobre nós as suas misericórdias. Elas não têm fim, são as causas de não sermos consumidos. Louvamos a Deus pelo dia de ontem. Louvamos ao Senhor também pela noite que nos concedeu. E agora nós vamos dar início a essa orientação do nosso culto individual. Vamos orar? Senhor, te damos graças e te bendizemos por tua bondade infinita, tua misericórdia, teu amor. Bendizemos o Senhor por nossas vidas. Louvamos o Senhor por sua bondade revelada, manifestada, ó Deus querido, pelas causas comuns que alcança a todos, toda a tua criação, porque o Senhor manda a chuva e o sol sobre todos, para todos. Louvamos especialmente o Senhor por tua graça eficaz, a tua graça especial, que nos foi dada por meio de Cristo, na obra da mediação dele entre nós e o Senhor. Queremos louvar o teu nome, ó Deus, porque o Senhor enviaste teu Filho em carne, para que pudesse vir nos trazer, ó Deus, salvação, nos resgatar dos nossos pecados, da perdição, a condenação eterna. Te louvamos pela presença do teu Espírito na vida de muitos de nós e te pedimos que esse Espírito regenerador, santificador, consolador, encorajador, ele também faça morada na vida de tantas outras pessoas que ouçam o Evangelho de sua salvação, se arrependam e creiam. Esperamos que, de alguma forma, esse meio aqui, que não é o meio ordinário, é um meio extraordinário de pregarmos, ele sirva para alcançar a vida de alguns eleitos do Senhor. Fica conosco, edifica as nossas vidas nesse dia em tua palavra, pelo teu Espírito, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. A gente tem tratado desde ontem sobre a quarta bem-aventurança, aquilo que devemos ser como cristãos. Cristo já estabelece para os seus discípulos no começo do Sermão da Montanha, no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. E aí nós temos o verso 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Já discutimos ontem de manhã bastante sobre isso aqui, fizemos um link, uma ligação com a primeira bem-aventurança, a segunda, a terceira. É só olhar a devocional de ontem. Eu recomendo que você veja toda a devocional. Na verdade, a gente está falando sobre verdadeira felicidade. No caso de termos como pecadores uma infeliz busca pela felicidade verdadeira, então a gente precisa descobrir exatamente o que é a verdadeira felicidade. Já sabemos que só Deus pode definir ela para nós, porque somos criaturas dele. Foi Deus quem nos fez e dele somos. Esperamos que, com base no Salmo 100, estejamos aqui tratando com pessoas que são ovelhas do rebanho do Senhor. Então, os que não são, são bem-vindos também, e esperamos que nos acompanhe aqui no dia a dia, tanto 5 horas da manhã quanto meio-dia e 30, e às 17 horas, de segunda a sábado, a gente tem sempre uma aula chegando aqui no canal. Eu já solicito que você nos apoie aí se inscrevendo no canal e curtindo e compartilhando os vídeos, tá bom, gente? Deus continue abençoando. Mas voltando ao assunto aqui, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Essa apetite da nossa alma, ela não pode ser saciada em outro lugar. A verdadeira felicidade se constitui de sermos saciados por Deus nas questões do nosso interior. A gente sempre está muito preocupado. A nossa correria, como a gente chama aqui no Nordeste,
Nossa correria é sempre em torno das coisas passageiras, é sempre em torno das coisas etéreas, das coisas que não duram para sempre. A gente está sempre muito mais preocupados, e é claro que como pessoas responsáveis que nós somos, temos que ter preocupação com todos e com todos, especialmente com todos, e depois com tudo, todo o resto que nos acompanha. Porém, Jesus diz que se amamos mais o pai ou a mãe do que a ele, não somos dignos dele. Se amamos mais os filhos do que a ele, não somos dignos dele. Nós não podemos estabelecer ídolos no coração. Aquilo que mais amamos é o que adoramos. E assim, alguém pode dizer, não, mas eu amo a Deus acima de todas as coisas. Eu também não vou poder duvidar disso. Porém, vai ser difícil sustentar algo que a gente não consiga demonstrar, tá bom? Então, é bom a gente se preocupar com isso. Não estou sugerindo que a gente deva ter uma vida meramente religiosa, constituída de moralismos, legalismos e cerimonialismos. Não, nós, na verdade, combatemos muito frequentemente e de maneira vigorosa essa postura, tá certo? Da religiosidade, mas precisamos demonstrar Cristo em nós, e a demonstração de Cristo em nós é abandonando os ídolos do coração, tá? Colocando cada coisa no seu devido lugar, tá bom? Deus supremamente sobre todas as coisas na nossa vida, e depois o próximo como a nós mesmos. É assim que a gente ama, de maneira correta. Então, se bem-aventurados são os pobres de espírito, aqueles que são pobres, miseráveis, que dependem da caridade, da misericórdia do outro, que esse outro seja Deus, revelado em Cristo, tá bom? Porque dos pobres de espírito, daqueles que conhecem a miséria da sua alma e que se voltam para Deus, é que pertence o reino dos céus. E enquanto caminhamos aqui, o salmista diz, enquanto caminhamos e choramos, né? Mas um dia, como também diz Apocalipse 21, o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, porque bem-aventurados os que choram, choram por seus pecados, pelos pecados da humanidade, se entristece, lamenta, por todo o mal que causamos, nos colocando contra a vontade de Deus, contra o próprio Deus, nos rebelando com o nosso pecado. E os que sentem profundamente esse tipo de arrependimento sincero para a vida eterna, eles serão consolados. Por isso é que são mais que felizes, tá bom? E ainda dentro disso, como se voltando para Deus com as nossas necessidades espirituais e chorando pelo nosso pecado que caminhamos, e em relação ao próximo, bem-aventurados os mansos, os humildes, os que vivem para servir o próximo, os que vivem os que vivem em busca da felicidade das demais pessoas. Essa é a questão. Tá bom? A verdadeira felicidade, a gente se completa, a gente se preenche de verdadeira felicidade, buscando o bem e a felicidade dos outros. Por que eu tenho que agir assim? Porque herdaremos, agindo assim, estaremos agindo como aqueles que herdarão a terra. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Se toda a nossa necessidade só pode ser suprida, se a verdadeira felicidade é termos o reino dos céus, um dia sermos consolados e herdarmos a terra, então estas pessoas, a sua maior sede e fome é pela justiça. E o que isso significa? A gente começou tratando ontem. Há duas maneiras gerais de vermos justiça: a justiça retributiva, que é a que prevalece hoje, o que o homem planta, ele colhe. É verdade, Gálatas 6 fala sobre isso. Essa vontade, essa justiça retributiva de Deus está sobre todos os seres humanos, tá? Por isso que sempre somos, né? Os ímpios são castigados, e os que foram feitos filhos de Deus, eles são disciplinados, tá? Mas para ser filho de Deus, a justiça de Deus não se limitará à justiça retributiva. Nós somos feitos filhos de Deus quando nos é imputada
tá? A justiça de Cristo. O nosso mediador, Deus e homem, Jesus Cristo, sofreu Ele mesmo por nós, pelos eleitos de Deus, todo o castigo, toda a justiça de Deus sobre a vida dele, na cruz. E como é que eu me beneficio daquilo que foi Cristo quem fez? Pela fé, tá certo? É pela fé. Romanos aqui no capítulo 1, verso 17 diz: as boas novas se revelam como Deus nos declara, justos diante dele. O que do começo ao fim é algo que se dá pela fé, como dizem as Escrituras. O justo, ou que foi justificado por Deus através de Jesus Cristo, ele vive pela fé. Isso está na NVT. Na NAA está assim: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Está falando do quê? Da punição de Cristo por nós. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, as boas novas, o Evangelho, a justiça de Deus, mesma coisa, revelam como Deus nos declara justos diante dele. O que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé, tá certo? Então, nós que já experimentamos desde quando nascemos a justiça retributiva de Deus, e ela se estenderá sobre aqueles que aqui agora não receberam a Cristo. Não foi imputada a justiça de Cristo na vida deles para justificá-los diante de Deus. E assim, a justiça retributiva chegar ao seu ponto maior quando o juízo vier, o juízo de Deus vier, tá bom? Agora, existem também os passos para que isso ocorra, tá certo? A justiça retributiva, que ela deve se tornar na vida, a gente se torna bem-aventurado diante da justiça de Deus quando não estamos mais somente debaixo da justiça retributiva de Deus, mas experimentamos na própria vida a aplicação que o Espírito Santo de Deus coloca no nosso coração, que a gente chama de imputação da justiça de Cristo, né? Somos salvos por esta imputação graciosa da justiça de Deus aplicada em Cristo, que pela fé recebemos como nossa e somos diante de Deus justificados dos nossos pecados. E aí vamos experimentar, vamos perceber essa justiça regencial de Cristo sobre todas as coisas, sobre os bons e os maus, sobre o mundo e a igreja, sobre o universo, tá bom? De modo que o que resta a gente entender aqui nesse momento é o que é que se quer dizer exatamente com bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. É porque eu sou um justiceiro? É porque eu quero ver a justiça sendo feita? Lembra que eu falei ontem daquela torcida que a gente sempre tem para que seja aplicada a justiça, mas na vida dos outros, na nossa não. Porque a gente se acha melhor do que os outros, né? E esse é o grande problema, tá bom? Isso é um grande problema, porque devemos amar o outro como a nós mesmos. Como é que a gente ama o outro como a nós mesmos? Jesus explica também nesse Sermão da Montanha, desejando para o outro o que você desejaria para você. É o que significa, com o peso que você julga os outros, você também será julgado, tá bom? Essa justiça aqui significa, meus irmãos, a vontade de Deus. Mais que feliz são aqueles que a maior fome e sede da sua vida é pela vontade de Deus. Justiça, vontade, a lei de Deus, tudo está junto aqui. Esse conjunto de palavras apontam para uma mesma coisa, tá? E por que a nossa maior fome e sede deve ser pela vontade de Deus? Por vários motivos que a gente passaria aqui o dia explicando, mas aqui no verso 6 de Mateus 5 diz: porque serão saciados. Se hoje, até a nossa morte, a gente ainda vai chorar e lamentar pelos nossos pecados e pelos dos outros, se hoje temos que exercitar a nossa mansidão e humildade com o próximo, se hoje temos que
sermos claros conosco mesmo acerca das nossas insuperáveis necessidades, a miséria de nossa alma que só pode ser satisfeita em Deus, então a nossa verdadeira felicidade, ela chegará à sua busca a um ponto final, quando percebermos que é nosso o reino dos céus, que seremos consolados, que herdaremos a terra com Cristo para reinarmos com Ele sobre toda ela, sobre toda a terra. E não só, daqui até lá vamos manter nossa fome e sede pela vontade de Deus, sendo saciada em Deus, na palavra de Deus, tá bom? Assim é que seremos, naquele grande dia, saciados completamente pelo Senhor, e a verdadeira felicidade, ela florescerá, ela se mostrará por completa na nossa vida. Que Deus nos abençoe, nos dê um dia de paz. As dúvidas que vocês tenham de tudo que a gente fala aqui, tanto nessa live de manhã cedinho, orientando cada um no seu culto pessoal a Deus, nas suas meditações. Estamos meditando nas Escrituras, tá? Todas as manhãs. 12h30 com a família à mesa, por causa dos filhos e netos, a gente está meditando na doutrina da palavra de Deus, nos credos, nos catecismos, nas confissões da igreja cristã. Isso é uma forma de buscarmos também a vontade de Deus para a nossa vida, tá? Demonstrarmos nossa fome e sede de justiça, de modo que suas dúvidas devem ser colocadas aqui nos comentários, tá? A gente não abre o chat aqui porque a gente não tem como, esse não é o momento para isso. Aqui é uma orientação para meditarmos no culto individual de manhã cedo, como meio-dia no culto doméstico com a família, a devocional familiar. Mas suas dúvidas, aquilo que vocês queiram falar ou perguntar, escrevam aqui nos comentários, tá bom? E se não tem dúvida, nem pergunta, nem quer fazer alguma colocação, então faça ali, manifeste alguma coisa, use um emoji, alguma coisa para manifestar sua presença aqui com a gente, tá bom? Especialmente quem vai passar mais tarde. Agora sou eu e, pelo menos o que aparece aqui para mim, sou eu e mais 2 pessoas, que nós possamos buscar sermos beneficiados a cada manhã e estarmos indo para o Senhor, aos pés da cruz de Cristo, adorá-lo e suplicar a Deus a graça dele sobre nós e a nossa família, sobre a nossa igreja e a nossa nação. Se tiver ficado alguma dúvida, a gente explica um pouco mais sobre a justiça de Deus, a ética cristã, mas se não, a gente passa amanhã para bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, tá bom? Será o verso 7 aí que a gente vai explicar, sermos edificados na palavra de Deus aqui. Vamos orar mais uma vez? Te damos graças, ó Pai querido, por tua bondade infinita, o teu amor e a tua misericórdia. Toma-nos em tuas mãos, aplica no nosso coração a tua palavra e nos abençoa em nome de teu Filho. Amém. Deixa eu só ler aqui para vocês, porque é bastante interessante. Quando nós não estamos somente debaixo da justiça retributiva de Deus, mas estamos já debaixo da justiça imputada de Cristo na nossa vida, como servos dele, finalmente o que é que teremos em mente? O que é que deveremos então pensar? Paulo responde isso em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa: concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor, digno de elogio, que é o que significa louvor, tá bom? E segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 11 e 12.
Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Nesse dia, ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas, tá? Ou esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa desse dia os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nossa interpretação não é exatamente de que isso aqui necessariamente vai acontecer de forma literal, tá certo? A gente não pode interpretar um texto, isso aqui está dentro de uma carta, que é um texto ético, tá bom? De Pedro aos cristãos espalhados naqueles dias lá no Império Romano, tá bom? Então, essa porção aqui da carta é um texto profético e você não pode interpretar literalmente um texto profético. Você vai estar quebrando aí regras de interpretação, tá bom? Isso aqui é um texto real, não literal, porque é profético. Isso vai acontecer, mas não da maneira literal, é a nossa interpretação. Isso aqui está falando sobre a vinda de Cristo, o sol da justiça, porque será dia de juízo sobre os vivos e os mortos, e então o seu calor, o seu fulgor, né, nesse dia de juízo. Então, aqueles que construíram aqui sua vida com palha, madeira, feno, serão consumidos, queimados. E aqueles que construíram sua vida aos pés do Senhor, com ouro, prata e pedras preciosas, estes elementos eles serão purificados. Aí está falando da purificação total do crente e do juízo eterno do descrente, tá bom? Que Deus nos abençoe.